Senhor, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração por essa palavra. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para receber mais do Senhor. Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Eu aproprio da palavra do Senhor para a minha vida. Amém, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Abre comigo a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 17, verso 1. Se você não trouxe, acompanhe com a gente na projeção. Mateus, capítulo 17, verso 5. Quantos acharam, digam amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Aleluias, amém? Amém. A palavra do Senhor nos fala aqui sobre o momento em que o Senhor ele vai até João Batista para ser batizado. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele se fez homem, desceu da sua glória e veio habitar aqui na terra. Viveu como um homem, cumpriu todos os mandamentos, tudo aquilo que deveria ser cumprido, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E para que o propósito de Deus se cumprisse na minha e na sua vida, foi necessário que o Senhor Jesus pagasse um alto preço. E a palavra do Senhor nos fala aqui, que Jesus ele vai até o Rio Jordão, de encontro a João, para que ele pudesse ser batizado. E a palavra do Senhor nos fala algo interessante nesse momento. No momento em que Jesus ele vem em direção a João Batista, João ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que há de vir para que o homem tenha a vida eterna, para que o homem possa voltar para a presença do seu Senhor. Jesus, ele veio com um propósito: nos resgatar do inferno, nos resgatar da morte, nos trazer para uma vida de abundância. Mas para que isso acontecesse, o Senhor ele precisou cumprir todos os protocolos, todas as exigências, e uma delas implicava em Jesus ser batizado. Jesus então, ele entra nas águas, e a palavra do Senhor nos diz aqui que ao entrar nas águas, uma nuvem cobriu todo o lugar. Uma nuvem veio sobre eles, os céus se abriram, e o Senhor disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. E o Senhor, ele decidiu entregar esse filho amado por você. Ele decidiu entregar esse filho amado para morrer na cruz por mim e por você. Jesus, ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Ao descer as águas, os céus foram abertos sobre a vida dele. E a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê e confessa com a sua boca, crê com o coração e confessa com a sua boca, o Senhor lhes dá o poder de serem feitos filhos amados de Deus. Quantos aqui creem no Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida? Se você creu e confessou e desceu as águas e se entregou a Ele, você se tornou filho amado. Jesus foi o único homem digno de ter os céus abertos sobre a sua vida. Eu e você não somos dignos, nós não somos merecedores da graça do Senhor. Nós não somos dignos de ter os céus abertos sobre as nossas vidas, por causa do meu e do seu pecado. Mas Jesus, ele veio para que os céus fossem abertos sobre a sua vida hoje. Quantos creem que os céus estão abertos sobre a sua vida? E a palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, nós desfrutamos de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. E uma vez que os céus estão abertos sobre Jesus, os céus também estão abertos sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Essa é a verdade do Evangelho da Graça.
Você não merecia, eu não merecia, mas o Senhor nos amou primeiro. Ele decidiu entregar o seu Filho amado para que eu e você pudéssemos desfrutar da sua graça, do seu favor. Mas a palavra do Senhor nos fala algo interessante. O Espírito Santo veio sobre Jesus como uma pomba, e ali o Senhor ele foi ungido. A unção de Deus foi liberada sobre Jesus, e a unção ela tem dois propósitos. A unção ela vem para nos capacitar ministerialmente. Jesus ele estava sendo capacitado pela unção de Deus para iniciar o seu ministério. Ali, aquele momento nos mostra o momento em que Jesus ele inicia o seu ministério, o seu chamado. Então Deus vem e unge Jesus. O Espírito Santo, ao levar Jesus às águas, ele estava sendo ungido. Ungido para ser capacitado para o seu ministério. Mas ele também estava sendo ungido para vencer as tentações. Eu e você somos tentados todos os dias. E a maneira pela qual nós vencemos as tentações do diabo é sendo cheios do Espírito Santo. Quantos creem nisso? A unção de Deus, ela nos capacita a vencer. Ela nos habilita a fazer coisas sobrenaturais que aos nossos olhos, a nossa capacidade seriam impossíveis. No momento em que Jesus ele é cheio do Espírito Santo, no momento em que ele é ungido, a primeira coisa que acontece com Jesus ele é conduzido ao deserto. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus nos fala que no mesmo instante, após descer as águas, após ser batizado, o Espírito conduz o Senhor ao deserto. A palavra de Deus diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê, irmãos? Para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. E a palavra diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O deserto, ele é necessário na minha e na sua vida, assim como ele foi na vida de Jesus. Jesus, ao ser batizado, ao ser capacitado pelo Espírito Santo, ao ser cheio do poder de Deus, ele é conduzido ao deserto. E quando ele chega, o diabo está esperando ele para tentá-lo. A palavra de Deus diz que Jesus ele estava há 40 dias e 40 noites sem comer. A tentação, ela acontece no deserto, porque o deserto ele tem um princípio espiritual na palavra de Deus. Todos nós passamos por deserto. Todos nós temos um deserto na nossa vida. Mas eu quero te dizer algo muito importante, querido. Você não foi criado para o deserto. O deserto é apenas uma chave que Deus usa para te levar a lugares mais altos. O deserto na minha e na sua vida, ele é como uma escada em espiral. Quantos já viram aquelas escadas em espiral? Muitos falam escadas de marinheiro. Quando o espaço é muito curto, não tem como se colocar uma escada em rampa, eles colocam uma escada em espiral. E quando você começa a subir nessa escada, você começa a subir em forma de espiral. De tempos em tempos, você passa pelo mesmo lugar, mas em níveis diferentes. Assim é o deserto na minha e na sua vida. De tempos em tempos, você passa pelo deserto. Mas o deserto na minha e na sua vida, que cremos na obra consumada de Cristo, é apenas uma escada para nos levar a lugares altos. Quantos creem nisso? O deserto, ele não é o meu lugar, ele não é o seu lugar. Nós devemos pensar no deserto como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de crescermos e subirmos a lugares mais altos. O Senhor Jesus, ele passa pelo deserto. O povo de Israel, quando foi ser liberto da escravidão de Faraó, o Senhor ele conduz o seu povo pelo deserto. O deserto ele é necessário na vida do homem. O deserto ele tem um propósito na minha e na sua vida. Quantos sabem disso? E eu quero falar sobre esse propósito.
do deserto na nossa vida. Abre para mim Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. O deserto, ele tem pelo menos 4 princípios que nós precisamos aprender sobre ele. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 8, 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos. Olha só, queridos, Deus tinha uma promessa para o seu povo. Deus havia dito, olha, vocês estão vivendo debaixo de escravidão, e essa não é a minha vontade para vocês. O meu propósito de vida para vocês é que vocês reinem, que vocês desfrutem do melhor dessa terra. Por isso, eu vou libertar vocês, eu vou te conduzir a uma terra de maná, leite e mel, a uma terra aonde vocês não vão semear, mas vão colher, aonde vocês não vão cavar poços, aonde vocês não vão edificar casas, porque tudo já está pronto, tudo já está pronto, vocês vão apenas desfrutar, mas para que vocês possam chegar nessa terra, vocês precisam passar pelo deserto. Vocês precisam atravessar o deserto. Deus tem uma Canaã para você, querido. E para você chegar nessa Canaã, você precisa atravessar o deserto. E a palavra de Deus continua dizendo, o motivo pelo qual eles passaram pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardares ou não os seus mandamentos, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga assim, eu creio que eu vou desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, porque essa é a promessa do Senhor para a minha vida. Todas as bênçãos que você precisa, o Senhor já liberou sobre a sua vida. Aquele povo, queridos, eles tinham uma promessa sobre a vida deles. Deus tinha um propósito para eles, uma viagem aonde era para durar 40 dias, durou 40 anos. Sabe por quê? Porque no deserto, eles expuseram aquilo que estava no coração deles. A palavra do Senhor diz que o deserto ele vem para nos humilhar. Muitas vezes a nossa arrogância, o nosso ego, a nossa justiça própria nos impede de entrar na Canaã do Senhor. Para isso, nós precisamos ser humilhados. Muitos irmãos vivem uma vida arrogante. Por isso não desfrutam do melhor de Deus. Por isso não podem entrar na Canaã do Senhor. Conheço irmãos que saiu da igreja porque o líder da célula, os irmãos não lembraram do seu aniversário. Oh, que injustiça que fizeram comigo. Há tanto tempo servindo esse líder, e no dia do meu aniversário, José, não lembraram de mim. Pessoas que não têm humildade estão sofrendo. A palavra do Senhor fala que o deserto ele vem para provar. Jesus, ele foi conduzido ao deserto para ser provado diante do diabo, para ser testado, para ser ali tentado. Eu e você precisamos da aprovação diante do Senhor. O deserto também serve para expor o que está no nosso coração, mas não é para o Senhor. O deserto não é para expor o seu coração para o Senhor, porque Ele sabe de tudo que está dentro do seu coração. O deserto serve para mostrar, expor o seu coração para você mesmo. Você precisa ter entendimento daquilo que está dentro do seu coração. Será que o seu coração é um com o Senhor? A palavra do Senhor diz que eles passaram pelo deserto, porque o Senhor queria que eles entendessem. O Senhor queria que eles entendessem que Ele era o provedor da vida deles, que toda a bênção que seria liberada sobre a vida deles, procedia da boca de Deus, não vinha de homens.
Aquele povo, eles precisavam ser desintoxicados do mundo. Por muitos anos, eles eram escravos, viviam no Egito. Eles estavam contaminados, acostumados a comer cebolas, pepinos do Egito. O Senhor queria desintoxicar aquele povo. Eu e você passamos pelo deserto, porque nós precisamos ser desintoxicados desse mundo. Nós chegamos na casa do Senhor totalmente com o coração errado, totalmente cheios de arrogância, mas o deserto ele vem para nos moldar. O Senhor, ele determina qual é a minha e a sua identidade diante dele. O Senhor, ele sonda os corações, mas nós precisamos entender, o deserto é necessário na minha e na sua vida. De tempos em tempos, você será testado diante do Senhor. De tempos em tempos, você vai passar pelo deserto. Mas o teste não é para reprovação. A intenção de Deus não é que o Mateus seja reprovado no teste, mas a intenção de Deus é que o Mateus cresça, é que ele avance, que ele dê a resposta certa e alcance lugares altos. Sabe, o teste está totalmente relacionado com aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Quando Jesus foi tentado, olha só o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 4, verso 1. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu. O que é que Jesus responde, irmãos? Alguém pode ler comigo? Mais alto. Jesus respondeu: está escrito. O diabo, ele age na minha, na sua vida, da mesma maneira que ele agiu com Jesus. Jesus estava com fome. Ele se achega diante de Jesus e ele fala: se você realmente é filho de Deus, se você tem certeza que você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, ele está o tempo todo tentando você e a mim a duvidar da palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Luiz, o diabo estava dizendo: você tem certeza, Luiz, que você é crente? Você tem certeza que você nasceu de novo? Será que você realmente é nova criatura? Será que você realmente tem o Espírito Santo dentro de você? Mas a palavra do Senhor diz que a todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos aqueles que creram e confessaram, se tornaram filho amado. Mas o diabo está dizendo na sua mente: será que você é filho? Se você é filho, por que você está passando fome? Se você é filho, por que você está passando por esse deserto? O que você está fazendo aqui? Você nem parece ser filho de Deus, vivendo a vida que você está vivendo. O diabo fez isso com Eva. O diabo fez isso com Adão e Eva lá no jardim. Ele fez isso com o povo de Deus que estava sendo tirado do Egito. Ele tentou Jesus da mesma forma, e ele faz isso comigo e com você hoje. Será que realmente você é abençoado? Será que realmente você é filho amado? Essa é a cilada do diabo. Por que que o diabo ele tenta colocar dúvida no coração de Jesus se ele realmente é filho? Simplesmente porque ele havia ouvido quando João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento o diabo ouviu. Com certeza ele ouviu quando a voz braniu dos céus e disse: eis o meu filho amado. Com certeza ele ouviu quando os céus se abriram e Deus disse: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas qual é a tentativa do diabo? Sempre te levar a duvidar daquilo que Deus diz. Sempre nos levar a duvidar da palavra do Senhor. Essa é a cilada dele para nós até hoje, sabe?
Certamente foi por isso que ele fez com que Jesus tentasse duvidar da palavra do Senhor. Porque ele sempre age assim. O Senhor responde a ele com toda a convicção: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu e você somos abençoados porque Deus já falou que nós somos abençoados. Eu e você, nós somos filhos amados porque Deus já falou que nós somos filhos amados. Nós não temos que ter dúvidas com relação à nossa identidade, porque é o nosso Pai quem determina qual é a nossa identidade. E a sua e a minha identidade hoje é de filhos amados de Deus. A minha e a sua posição hoje é de homens e mulheres segundo o coração de Deus, que andam em santidade, pessoas que são justificadas pelo sangue de Jesus. Nós somos justos por causa de Cristo. Nós somos amados porque Jesus nos amou primeiro ao ponto de se entregar na cruz por nós. Mas o diabo, ele está o tempo todo tentando nos levar a duvidar do amor do Senhor por nós. Ele está o tempo todo tentando fazer que nós venhamos duvidar da palavra de Deus ao nosso respeito. O diabo, ele estava questionando aquilo que Deus Pai havia falado lá no dia do batismo de Jesus. O Senhor, ele responde ao diabo simplesmente declarando aquilo que ele já era. A palavra que havia sido liberada momentos antes de Jesus ser tentado pelo diabo era: eis o meu filho amado. Momentos antes Jesus havia ouvido do Senhor: eis o meu filho amado. Todo questionamento do inimigo, para mim e para você, é simplesmente para tentar nos levar a duvidar daquilo que Deus diz ao nosso respeito. Todo o trabalho do diabo, todo o empenho dele é para te levar a duvidar daquilo que Deus tem preparado para você, para te levar a tentar fazer algo para merecer. O Senhor poderia ter transformado pedras em pães, não poderia, irmãos? É pecado transformar pedra em pão? Não, não é pecado. Mas, se Jesus transforma pedra em pão, o que ele estaria dizendo com isso? Olha, eu sou filho amado, mas eu vou tirar a prova dos 9. Eu vou te mostrar que eu realmente sou filho de Deus. Eu vou te mostrar que realmente eu sou filho amado. Ele iria estar entrando em contradição com a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu e você decidimos fazer coisas para provar quem nós somos ou para merecer algo do Senhor, nós decaímos da graça. Nós saímos debaixo do favor de Deus. Sabe? Não é pecado transformar pedras em pães. Mas se Jesus tivesse feito isso, ele estaria dizendo que a palavra de Deus não era o suficiente para ele. Ele estaria dizendo que a palavra de Deus não bastava, ele precisava fazer alguma coisa a mais para ser aprovado diante de Deus. E eu e você muitas vezes nos pegamos nessa situação, querendo fazer algo a mais para receber algo que nós já somos. Você é filho amado, amém? Você é favorecido do Pai, você é escolhido de Deus. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Quantos creem, digam amém. Quando você fala amém, você está dizendo: assim seja, é isso que eu sou. Amém, queridos? Então, você percebe que é a mesma circunstância que o diabo usa comigo e com você ainda hoje? Por que que o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, eles não puderam entrar na terra prometida? A palavra fala que eles enviam os espias chegam diante da terra, a promessa de Deus é que Deus iria dar a eles aquela terra, mas quando eles voltam com um relatório negativo. Realmente a terra é boa, muitos frutos gigantes, terra de maná, leite e mel, porém, tem muitos gigantes. Tem muitos desertos, tem muitos gigantes, tem muitas muralhas, jamais nós vamos conseguir
Jamais nós vamos entrar. Duvidaram da palavra de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos diante de gigantes, e a nossa mente é: eu não vou conseguir. A mentira do diabo na sua mente é: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir alcançar esse lugar. Tudo isso é mentira do diabo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A palavra de Deus nos diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você sabe o que é ser mais que vencedor? Mais que ser vencedor é você ser vencedor em todas as áreas da sua vida, em tudo. É você ser vencedor no seu casamento, é você ser vencedor na sua profissão, é você ser vencedor em tudo que você fizer. Você e eu já somos mais que vencedores, mas o diabo, ele vem na minha e na sua mente e diz: será que você é mesmo vencedor? Se você é vencedor, por que você está nessa circunstância? A palavra diz que o diabo, ele pega Jesus e ele leva Jesus a um pináculo, e ele diz: se você realmente é filho de Deus, lança-te daqui, ordena para os teus anjos te segurarem. Prova para mim que você é filho. O diabo, ele é insistente. Ele está o tempo todo tentando nos levar a duvidar. Na vida espiritual, a identidade, ela é algo absolutamente importante. Eu e você precisamos ter revelação de quem nós realmente somos em Cristo Jesus, querido. Você precisa ter revelação da sua identidade. Eu sou homem. E eu tenho revelação da minha identidade como homem. Se alguém me xingar com um xingamento aí, igual a gente xingava quando era do mundo, eu não vou ter problema nenhum. Sabe, Mateus? Porque eu tenho revelação. Eu sou homem, casado, tenho 2 filhos abençoados, amo a minha esposa. O diabo pode falar o que quiser, estou nem aí para ele. Eu sou homem. Essa mesma convicção você precisa ter em relação à sua identidade em Cristo. Você é filho amado. O diabo pode até falar que você não é, mas você é. O sangue de Jesus está correndo nas suas veias. Essa é a verdade. Nós precisamos ser uma igreja de identidade. Você precisa entender que você faz parte de um exército poderoso. Nós não lutamos na posição de quem está em busca de um milagre. Nós lutamos na posição de quem já tem o milagre. Nós não lutamos em busca de uma bênção, mas nós lutamos como quem já tem a bênção. Sabe, queridos? Essa é a nossa identidade. Como igreja, nós temos uma identidade nessa cidade. Pela graça de Deus, como o nosso pastor costuma dizer, né? E nós experimentamos disso, nós temos uma prática de orar. Todos os dias nós oramos no prédio da igreja. E muitas vezes eu converso com as pessoas no meu trabalho, e as pessoas que não me conhecem falam: você é crente? Sim, graças a Deus, o Senhor me alcançou. E de onde você é? Sou da igreja Videira. Rapaz, essa igreja ora, viu? A gente passa 6 da manhã lá na porta, o povo está orando, você passa de tarde, o povo está orando, muitos jovens alegres orando. Essa é a nossa identidade. As pessoas nos conhecem, algumas aí por fora, como uma igreja que ora. E nós temos revelação de que nós somos uma igreja de sacerdote, onde cada crente é um ministro, por isso nós nos comportamos como tal. Você é escolhido de Deus, amém? Então, se o Senhor diz que você é nova criatura, é isso que você é. Se o Senhor diz que você já é mais que vencedor, é isso que você é. Contra a palavra de Deus não há argumento. Uma vez que o Senhor falou que você é isso que você é. Você é amado de Deus. Quantos creem nisso? Diga assim comigo: eu sou criatura, eu sou filho amado do Senhor, eu sou herdeiro, por isso eu desfruto do melhor de Deus. Aleluias. Quantos creem nisso? Amém. Mas sabe o que acontece, queridos? Muitos de nós estamos buscando algumas evidências, estamos buscando motivos, sabe, para adquirir, para agregar algo a mais na palavra do Senhor.
Muitos estão querendo adicionar algo a mais para merecer tudo isso que o Senhor já nos deu. E quando eu faço isso, eu decaio da graça. A graça nada mais é do que o favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas o Senhor, Ele decidiu nos dar. Eu e você não éramos dignos, mas o Senhor, Ele decidiu nos resgatar da morte. Ele decidiu pagar um preço para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então o grande teste que eu e você passamos é o teste de crer e declarar a palavra de Deus. Diante das mentiras do diabo, diante das tentações do diabo, a sua atitude deve ser uma só: declare a palavra do Senhor. Diante da tentação, o que é que Jesus diz? Está escrito. Mas você não é filho de Deus? Está escrito. Mas você não é aquele que comanda todos, dá ordem para os teus anjos para te segurarem? Está escrito. Prostra aos meus pés que eu te darei todos os reinos? Está escrito. Nós combatemos o diabo com a palavra. A palavra de Deus, ela quebra todo argumento, toda a cadeia do diabo contra mim, contra a sua vida. Se você está passando por momentos de dificuldade financeira, declare a palavra de Deus. Está escrito: o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu sou próspero, aonde eu colocar as minhas mãos prosperará. Tudo que eu fizer eu serei bendito do Senhor. Essa deve ser a nossa postura diante da tentação do diabo. Eu e você somos tentados constantemente a duvidar da palavra do Senhor, a duvidar daquilo que o Senhor diz ao meu e ao seu respeito. Nós não podemos aceitar. Quantos creem nisso? Jesus, ele não fez coisa alguma. Ele apenas declarou o que estava escrito. Ele apenas declarou a verdade. Quando o diabo questiona a sua identidade, quando ele questiona aquilo que Deus diz ao seu respeito, você precisa apenas dizer: está escrito. Aquilo que o Senhor diz ao seu respeito é o que vai ser. Aquilo que Deus diz que você é o que vai ser. Nós devemos vencer o inimigo da mesma forma que Cristo venceu, com a palavra. Com a palavra do Senhor sendo liberada na minha e na sua boca. É por isso que nós devemos ler a Bíblia. Todos os dias o obreiro Alessandro, ele posta no grupo da igreja um plano de leitura bíblico. Nós temos cursão, nós temos CTL, nós temos seminários. Tudo isso com o intuito, colocar a palavra de Deus na sua boca. Te armar com a espada que destrói toda a cadeia e toda a obra maligna na sua vida. A palavra de Deus, ela é a espada que desfaz toda a obra, toda a cadeia do diabo na minha e na sua vida. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Tudo que Deus criou, tudo que Ele fez, foi apenas falando: haja luz, haja sol, que haja firmamento, porção seca, haja divisão entre noite e dia. Ele apenas declarou. Você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você, declarando, falando a palavra do Senhor. Quantos aqui são capazes de lembrar alguma promessa de Deus para a sua vida? Amém? Você precisa declarar, querido, aquilo que você é. Sua identidade não é definida por você, mas ela é definida pelo seu Pai. E aquilo que o seu Pai diz ao seu respeito, é isso que você vai ser. Não importa o que as pessoas ao seu redor digam, o que importa é o que o Senhor diz ao seu respeito. Sabe, eu cresci ouvindo das pessoas que eu não ia dar em nada. Seu burro, todo ano fica de recuperação. Você nunca sabe fazer nada, não aprende nada, nunca vai dar nada na vida. Eu cresci ouvindo essas palavras de pessoas próximas de mim, de pessoas que estavam do meu lado, familiares, amigos. Mas a palavra de Deus para mim é diferente. A palavra de Deus para mim é que eu sou mais que vencedor. Tudo que eu colocar as minhas mãos prosperará. Tudo que eu fizer eu serei bem-sucedido. Essa é a palavra de Deus para mim.
Em um determinado momento, sabe o que aconteceu na minha vida? Eu dei ouvido para essas palavras. Eu ouvi a voz do diabo e eu aceitei. E sabe o que eu fazia, José? É verdade. Realmente eu estou lascado. Realmente eu estou enrolado. Realmente eu não consigo. Eu não vou dar em nada. E por muito tempo eu fiquei como o povo de Israel, no deserto, rodeando as bênçãos e as promessas de Deus para a minha vida, vivendo uma vida de sequidão, de escassez, vivendo uma vida onde nada acontecia, passando por dificuldades, porque eu simplesmente deixei de ouvir a voz do Senhor, do meu Pai, e ouvi a voz de pessoas que estavam ao meu redor. Mas eu louvo a Deus porque um dia eu tive um encontro com o Senhor, e no meu encontro o Senhor Ele me trouxe para esse ministério maravilhoso, aonde eu conheci a graça, aonde eu conheci o favor de Deus, e eu entendi, eu não tenho que fazer nada para merecer, eu tenho que apenas declarar, eu tenho que apenas crer que eu sou mais que vencedor. E quando eu comecei a declarar, quando eu comecei a falar aquilo que Deus falava ao meu respeito, por mais que foi necessário disciplina, taboca, né, José? Depois de muito tempo, eu aprendi a falar, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas. E quando eu comecei a declarar, as cadeias do inferno começaram a cair da minha vida. Portas foram abertas, milagres começaram a acontecer. E eu estou aqui hoje como um milagre vivo diante de vocês, compartilhando essa palavra. Eu nunca imaginava que um dia eu pudesse compartilhar uma palavra como hoje. Eu nunca imaginei que um dia o Senhor fosse me usar para liderar uma célula, para fazer a obra dele, porque eu sempre tinha na minha mente, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não dou conta, eu nunca vou dar nada que presta. Mas o diabo por muito tempo me enganou, mas a graça do Senhor me alcançou. E eu quero dizer algo para você: não aceita as mentiras do diabo. Hoje eu passo pelos mesmos desertos às vezes, né, de provações, mas a cada vez que eu passo pelo deserto, Deus me dá a graça de ser levado a um nível mais alto. O diabo, de tempos em tempos, ele vem para me tentar. Essa semana ele veio me tentar. Tive um problema no meu carro. E o diabo falou: tá vendo? Você não é filho de Deus? E agora? Como que você vai fazer? Onde você vai arrumar esse dinheiro para arrumar esse carro? Há um tempo atrás, eu diria: estou enrolado, estou frito, não tem jeito, não dou conta. Mas hoje eu creio, o Senhor é o provedor da minha vida. O Senhor é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. O Senhor é aquele que me abençoa com toda sorte de bênçãos. E o Senhor, Ele faz um milagre na nossa vida. Creia, queridos, ouça a voz do Senhor, não ouça a voz do diabo. Não deixe que o diabo venha minar a sua fé, gerando dúvida com relação à sua identidade, com relação àquilo que você é diante do Pai. Você precisa saber o que o Pai diz a seu respeito. Você precisa saber qual é a verdade do Senhor para a sua vida, sabe? Nós somente descobrimos quando nós lemos a palavra do Senhor. Pastor Luiz, ele dá um testemunho da avó dele, e ele fala que a avó dele era uma crente por muitos anos, toda a vida ela foi crente, e todos os dias ela lia a Bíblia. No final da sua vida, ela já não tinha condições, os olhos já não ajudavam, a visão já não ajudava, mas todo dia ela lia a Bíblia. E quando alguém chegava para reclamar para ela, ela dizia: mas também não lê a Bíblia? Ah, eu estou passando por uma dificuldade financeira, está difícil, mas também não lê a Bíblia? Ah, meu casamento está difícil, viu? Está terrível, problema no casamento um atrás do outro, mas também não lê a Bíblia? E de uma certa forma ela tinha razão. A resposta para todos os seus desertos, a resposta para todas as suas dificuldades, está na palavra do Senhor. Você vai vencer à medida que você declarar aquilo que Deus diz ao seu respeito. Mas para que eu possa falar, eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter revelação, sabe?
Eu preciso entender o que Deus pensa ao meu respeito em determinada circunstância. Aprenda a ficar somente com a palavra do Senhor. Aprenda a ouvir somente aquilo que Deus diz ao seu respeito. Por mais que o diabo ele tente, ele não pode te tocar. Tem um ditado que diz que nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho. O diabo ele vai vir com pensamentos, com setas, com dúvidas, mas você pode resistir ele. Você pode declarar: eu sou o filho amado, eu não aceito, Satanás, essa mentira eu não aceito na minha vida. O inimigo ele está sempre tentando fazer alguma coisa para provar a sua identidade, para que você venha provar a sua identidade. E quando você cede a essa tentação, você decai da graça do Senhor. Quando nós cedemos às tentações do diabo, nós estamos dizendo que aquilo que Deus diz não é o suficiente. Mas nós precisamos aprender a declarar tudo aquilo que nós somos no Senhor. Nós somos filhos amados, amém? Você é favorecido de Deus. Você sempre anula a palavra de Deus quando você tenta fazer algo para se tornar aquilo que você já é. Quando Adão pecou, quando Eva tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal e comeu lá no jardim, ela simplesmente estava tentando provar para o diabo uma coisa que ela já era. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. O homem já era a imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo chega para Eva e fala: olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Se você comer, você vai ser semelhante a Ele. Você vai ser igual a Ele. Mas a verdade é que nós já fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós já somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos declarar aquilo que nós já somos. O diabo chega para Eva e fala: não foi isso que Deus disse? Que você poderia comer de todas as árvores do jardim? De tudo você pode desfrutar? Mas Eva diz: nós podemos comer de todas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não podemos comer. Não podemos nem mesmo tocar. Ela ainda acrescenta algo a mais. O diabo olha para ela e fala: sabe de nada, inocente. Deus está te enganando. Deus tem algo a mais que você não tem. Deus tem algo muito melhor que você ainda não experimentou. E no dia que você comer, você vai experimentar. Você vai ser igual a Ele. O diabo engana, seduz a Eva. Ele gera dúvida no coração dela. É a vontade de Deus que você venha experimentar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você, querido. Era a vontade de Deus que Eva e Adão recebessem o conhecimento de Deus, mas era para eles terem recebido da maneira correta, comendo da árvore da vida, comendo de Cristo. Mas eles decidiram ouvir a voz do diabo. E eles então comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso o homem ele foi destituído da presença do Senhor. Ele foi tirado do jardim. O jardim era um lugar de muita prosperidade. Assim como Canaã era uma terra onde o povo iria desfrutar do melhor, quando Deus criou o jardim, Ele fez tudo do melhor para o homem desfrutar. Tinha ouro, pedras preciosas, muitos diamantes naquele lugar. O homem, ele foi tirado do jardim. E como nós dizemos, saiu sem nada. O homem deixou de desfrutar de uma vida abundante e passou a desfrutar de uma vida de miséria, uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Antes ele comia do bom e do melhor, agora ele tem que suar para comer, ele tem que trabalhar para ter o seu sustento. Mas esse não era o propósito de Deus para o homem. Tudo isso foi por causa que o homem decidiu dar credibilidade à mentira do diabo e não declarar a palavra do Senhor. Ele decidiu ouvir ao diabo
acreditar em uma mentira do diabo e não acreditou naquilo que Deus havia falado para ele. Todas as vezes que nós damos ouvidos para a mentira de Satanás e deixamos de declarar aquilo que está escrito ao nosso respeito, nós somos como Adão. Nós padecemos, nós sofremos, nós passamos por circunstâncias que nos geram dor. Mas o diabo, ele teme a algo muito interessante que nós precisamos aprender a respeito. Então, eu e você, nós precisamos aprender a declarar a palavra do Senhor. Tem algo que deixa o seu inimigo tremendo de medo, que é a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer com que o diabo ele perca todas as suas forças. A palavra do Senhor nos fala sobre um tempo em que o povo de Israel, onde Saul governava, e a palavra do Senhor fala que no tempo em que Saul governava, o povo de Deus ele foi mantido como escravo. Ele foi mantido debaixo do domínio dos filisteus. E a palavra do Senhor fala que naquela época, os filisteus tiraram do meio do povo de Israel, dos hebreus, todos os ferreiros, todos os homens que trabalhavam com ferro, que produziam armas, espadas, todos os homens que produziam lanças. E a palavra de Deus nos conta que naquele tempo, somente Saul e Jonas tinham espadas. No meio do povo dos hebreus, ninguém mais tinha espada. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 9. Abre para mim, por favor. A palavra de Deus diz: ora, em toda a terra de Israel, 1 Samuel 13, verso 19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. O inimigo, ele faz com que o povo fosse desarmado. Eles fizeram com que no meio dos hebreus não houvessem armas para batalhas, porque eles temiam o povo de Deus. O seu inimigo, ele teme quando você pega a espada nas suas mãos. E nós sabemos que a espada na palavra de Deus nada mais é do que a palavra do Senhor. É por isso que eu estou aqui hoje, para abrir os seus olhos e dizer algo muito importante para você. Você precisa se apropriar da sua espada. Você precisa tomar posse da espada que é a palavra de Deus. Para que você possa vencer todas as ciladas do diabo na sua mente, você precisa se apropriar daquilo que Deus tem te dado de mais precioso, que é a verdade, que é a palavra dele. O diabo disse para Jesus: transforme as pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Está escrito. O diabo, ele conhece a palavra. E ele tenta distorcer a palavra para que você seja confundido. Ele fala para Eva: não foi assim que Deus disse? Comereis de todas as árvores? Ele fala para Jesus: você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Pule do pináculo. Mas Jesus diz: está escrito. Proste-se aos meus pés e me adore. Jesus diz: está escrito. A minha arma e a sua arma é a palavra do Senhor. Diante da tribulação, declare: está escrito. Diante da dificuldade financeira, declare: está escrito. Para cada dificuldade na sua vida, para cada deserto na sua vida, Deus tem uma palavra de promessa, de bênçãos para você. Mas para que você possa apropriar, você precisa abrir a sua boca e declarar. Em todo o tempo, o Senhor falou a palavra escrita. Jesus não falou: eu sinto no meu coração que eu sou amado. Não, ele disse: está escrito. Ele não falou: a palavra que o pastor falou, a palavra que o irmão ministrou hoje no culto, foi poderosa e vai mudar a minha vida. A palavra, ela tem poder quando ela sai da sua boca.
acompanhada com um elemento chave, que é a fé. Eu criei, por isso eu falei. Você precisa crer nessa verdade, mas você precisa também falar. Você precisa abrir a sua boca e declarar em todo o tempo aquilo que você quer ver na sua vida. Não aceite as mentiras do diabo. Em todo o tempo, Jesus, ele declarou a verdade. Ele declarou a palavra do Senhor. O diabo, ele não pode resistir à palavra. O Senhor diz que nós daríamos ordem a eles e eles se submeteriam. É por isso que quando você ordena, ele tem que sair, porque é a palavra de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, toda a autoridade que Adão havia entregue nas mãos do diabo, ele tomou de volta e ele entregou na mim, nas suas mãos. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para desfazer toda obra maligna. Toda a autoridade está nas nossas mãos, mas você precisa declarar a palavra do Senhor. Nós precisamos declarar aquilo que o Senhor diz, sabe? O diabo, ele diz que está vindo um sintoma sobre a sua vida de enfermidade. Talvez você pense, nossa, estou sentindo uma dor, acho que vou adoecer. Qual deve ser a sua palavra diante disso? Está escrito, lá na cruz o Senhor levou sobre si todas as minhas dores. Se você está passando por uma circunstância financeira, declare, está escrito, eu sou mais que vencedor, o Senhor já me abençoou. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Toda a enfermidade foi levada no Calvário. Você não tem que aceitar mais enfermidades na sua vida, sabe? Creia, o Senhor já fez. E uma das coisas mais difíceis, sabe qual é, irmãos? É fazer com que os irmãos acreditem nisso. Essa verdade. Nós, como líderes, estamos o tempo todo ensinando os nossos discípulos, irmão, creia, declare. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos, falei, irmãos, você precisa crer, declare a palavra na sua vida. Essa não é a vida que esse deserto, o Senhor não quer que você viva a vida inteira nesse deserto. Você precisa se posicionar, pega a espada, comece a liberar a espada, abra a sua boca, libera a palavra, declare aquilo que Deus diz que você é. Mas muitas vezes os irmãos se acomodam, se conformam com as mentiras do diabo, de que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não vou chegar nunca nesse nível. Isso é uma mentira do diabo. Para mentiras do diabo você diz, está escrito, eu posso todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Todos nós devemos empunhar as nossas espadas, irmãos. O meu alvo nesta noite é que você tenha revelação de que a espada do Senhor está nas suas mãos. Você precisa usar, você precisa ser ousado e desfazer toda obra maligna no seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aonde você estiver, a presença do Senhor é com você, querido. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor é contigo. Você precisa levar o Senhor contigo aonde você estiver. Aonde você for, leve a palavra do Senhor. Creia nisso. 2 Samuel 13, 22. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Sucedeu que no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonas. Porém, se acharam com Saul e com Jonas, seu filho. Olha só que triste, queridos. Um exército aonde somente 2 pessoas tinham espadas. Sabe para que isso aponta? Isso aponta para uma igreja aonde somente o pastor e o obreiro têm a espada. Aonde somente o pastor e o obreiro têm a palavra. Mas eu louvo a Deus porque nós não somos essa igreja, amém, irmãos? Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja de sacerdotes, onde cada crente é um ministro. É isso que nós cremos e é isso que nós declaramos em todos os dias nas nossas orações. Você precisa apropriar da sua espada. Quando todos na igreja se apropriam da espada, você vive o sobrenatural de Deus. Quando todos nós empunhamos as nossas espadas e partimos em direção ao nosso inimigo, todas as cadeias são desfeitas. Mas aqui a palavra de Deus fala que somente Saul e Jonas possuíam espadas.
Isso nos mostra uma igreja clerical, aonde somente duas pessoas sabem e fazem alguma coisa e as outras não fazem nada. Vivem uma vida de escravidão, vivem uma vida de sofrimento. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para mim e para você uma vida abundante. Deus tem para mim e para você uma vida plena, aonde nós vamos desfrutar do melhor. Nos dias de Saul, Israel estava debaixo do domínio dos filisteus. Estavam vivendo como escravos por causa que o inimigo conseguiu impedi-los de terem espadas, de terem lanças. Eles não podiam pelejar na batalha. Mas nós, pela graça de Deus, queridos, somos armados. Nós fazemos parte de uma igreja aonde nós valorizamos a palavra. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, porque o meu pastor, ele é alguém que não me dá qualquer alimento. É alguém que valoriza a palavra do Senhor, que ensina o evangelho, que muda, que transforma a vida das pessoas. Todos os domingos nós somos armados com uma palavra poderosa, e nós saímos do culto não de cabeça baixa, mas nós saímos dos nossos cultos com a cabeça erguida, crendo, o Senhor é conosco, nós somos mais que vencedores. E qual é a prova disso? A prova disso é que esse salão está praticamente cheio. A prova disso é que os nossos cultos estão se multiplicando. A prova disso é que centenas de vidas estão sendo salvas. Centenas de vidas estão sendo batizadas, centenas de irmãos estão prosperando, estão vivendo uma vida abundante, estão tendo seus casamentos restaurados. Essa é a vontade de Deus para você. Ele quer te conduzir a Canaã, Ele quer te levar à terra prometida, mas é preciso que você passe pelo deserto, é preciso que nós passemos pelo deserto. O deserto é um lugar onde nós vamos ser provados, aonde nós vamos ser testados, mas o deserto é um lugar onde nós vamos apropriar das promessas do Senhor para a nossa vida. Para que você possa chegar a Canaã, que Deus tem para nós, nós precisamos passar pelo deserto, nós precisamos entender aquilo que Deus tem preparado para nós, sabe? Então aqui no verso 22 nós vemos que aquele povo, eles estavam padecendo, eles estavam sofrendo, vivendo uma vida de sofrimento, simplesmente porque eles não tinham revelação da palavra, eles não tinham entendimento daquilo que Deus tinha preparado para eles. E eu quero que você entenda nesta noite, querido, o Senhor tem grandes coisas preparadas para você, o Senhor tem grandes bênçãos preparadas para você. O que você precisa fazer? Apropriar, abrir a sua boca e declarar. Quantos creem nisso? Amém? Quantos creem que você é filho amado? Feche os seus olhos, erga a sua mão. Vamos declarar essa palavra. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu sou filho amado. Eu declaro, eu sou nova criatura. Eu sou justo, eu sou favorecido, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Aleluias. É isso que você é, querido. Você faz parte de um exército poderoso. Quando o Senhor diz que nós somos mais que vencedores, Ele está dizendo que nós já temos a vitória. Os judeus, eles têm uma revelação muito grande das promessas do Senhor para a vida deles. A única diferença entre nós cristãos e os judeus, sabe qual é? Eles creem firmemente na promessa, na aliança de Abraão. E eles desfrutam das bênçãos de Abraão para a sua vida. E é por isso que eles são um dos povos mais poderosos que há sobre a terra. Mais ricos, mais prósperos. Porque eles acreditam na aliança que o Senhor fez com seu patriarca Abraão. Nós cristãos estamos em um nível, em uma aliança muito superior à de Abraão. Porque nós estamos debaixo da aliança do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nós estamos debaixo de uma aliança aonde os nossos pecados não foram somente encobertos, mas eles foram apagados. Não existe mais. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós lutamos sempre, muitas vezes, na posição de quem está em busca de um milagre. Os judeus, eles creem que eles já têm a bênção. Nós
muitas vezes ficamos correndo atrás da bênção. A palavra de Deus diz que nós já somos mais que vencedores, mas nós não aceitamos e muitas vezes nós queremos fazer algo para merecer essa bênção. Duvidamos daquilo que a palavra de Deus diz, mas os judeus, eles têm convicção daquilo que Deus diz, da aliança que o Senhor fez com Abraão, e por isso eles desfrutam do melhor, por isso eles são tão abençoados. Mas eu e você temos uma promessa e uma bênção muito superior. Mas para que você possa desfrutar, você precisa apropriar. Você precisa tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. E a maneira é declarando a palavra. Está escrito. Declarando aquilo que o Senhor diz ao seu respeito. A resposta para todo ataque do diabo está na palavra de Deus. A resposta para todas as investidas do diabo contra a sua vida está na palavra do Senhor. O inimigo, ele não teme quando nós procuramos ensinar ou falar outras coisas, mas ele teme quando todo o povo é treinado para usar a espada. O inimigo, ele não tem medo quando você vem com os seus pensamentos, eu acho que é assim, eu creio que vai ser assim, mas ele teme quando você se apropria da espada, que é a palavra do Senhor. Ele teme quando da sua boca saem palavras vivas, palavras de fé. Quando você abre a sua boca e libera palavras de fé, o inferno estremece. Eu acredito que quando o diabo ouviu João dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu imagino que naquele momento, Satanás tremeu as bases. Ele ficou desesperado, porque ele sabia que Jesus estava vindo para pisar na cabeça dele. Ele sabia que Jesus, ele era o Filho amado de Deus. E ele tenta contra o Senhor. E ele sabe que você é filho amado. Ele sabe que você é um povo santo, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele sabe, mas ele quer te resistir. Ele quer te impedir de desfrutar de tudo isso que o Senhor tem preparado para você. Mas você não vai ceder, porque você tem a palavra na sua mão e na sua boca. Quantos creem nisso? Digo amém. Aleluia. Fique de pé nesse momento. Oh, aleluias.